Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de discussão de um sistema linear 2x2. O que é discutir um sistema linear 2x2? A gente vai dar uma olhadinha no final dessa aula num exemplo do que é de fato discutir um sistema. Mas para chegarmos lá, preciso entender algumas coisas. Vem comigo, ó. Eu tenho aqui um sistema linear 2x2 totalmente genérico, duas equações com duas incógnitas. As incógnitas são x e y, ok? Esse sistema ele é possível determinado se a razão entre os coeficientes de x é diferente da razão entre os coeficientes de y, tudo bem? Ele é um sistema possível indeterminado se essa mesma razão entre os coeficientes de x for igual à razão entre os coeficientes de y, mas além disso for igual à razão entre os coeficientes do termo independente. Porque lembra que um sistema ele é possível indeterminado se as equações forem a mesma equação, né? Se elas forem equações equivalentes. Isso significa que se você dividir os coeficientes, os três coeficientes que você tem, as três razões têm que dar iguais, tá bom? E por último, um sistema é impossível se a razão entre os coeficientes de x é igual à razão entre os coeficientes de y, porém diferente da razão entre os coeficientes do termo independente. Tudo bem? A gente vai dar uma olhadinha em três exemplos que são os mesmos exemplos da aula passada, que eu falei de sistema linear 2x2. Se você não assistiu, dá uma olhada no card que está aqui em cima. Bem, olha no primeiro exemplo ali. Eu tenho um sistema que ele era possível determinado. E, de fato, se você divide os coeficientes de x 3 por 2, isso é diferente da razão entre os coeficientes de y, menos 1 por 5, né? 3 meios é diferente de menos 1 quinto. Por isso, esse sistema aqui, ele era um sistema possível determinado. Vamos dar uma olhadinha no exemplo B que a gente viu da aula passada? Vem comigo. Aqui, pessoal, o segundo exemplo da aula passada. Lembra que esse sistema ele era um sistema impossível? E de fato é, porque ó, se você divide os coeficientes de x, 1 sobre 2, isso é igual à razão dos coeficientes de y, menos 2 por menos 4, né? Se você simplifica aqui, menos com menos dá mais, e simplificando por 2 vai dar exatamente 1 meio. Mas isso é diferente de 5 meios. 1 meio é diferente de 5 meios. Por isso, isso era um sistema impossível. Vamos dar uma olhadinha no último exemplo. Tá aqui, pessoal, exemplo C da última aula. Esse era um sistema possível indeterminado. E de fato é, porque ó, a razão dos coeficientes de x dá 2/3. A razão dos coeficientes de y dá menos 6 por menos 9, mas se você simplifica, menos com menos dá mais, simplificando por 3 também dá 2/3. E 8/12, que é a razão dos termos independentes, também dá 2/3, simplifica aqui por 4, né? Ok? Por isso, isso era um sistema possível indeterminado. Vamos continuar essa aula, porque daqui a gente olha para uma matriz especial que já vai dizer se esse sistema é possível determinado ou se ele é possível indeterminado / impossível. Vem comigo que você vai entender. Bem, pessoal, dá uma olhadinha para o sistema linear 2x2 e vê se ele não é equivalente a esse produto de matrizes igual à matriz com K1 e K2. Isso aqui é o que a gente chama de representação matricial do sistema. Eu consigo escrever ele na forma matricial. Se você faz o produto de matrizes aqui e iguala a esta, você vai sair exatamente com aquelas duas equações lá, ok? O fato é que se você olha para essa matriz e você olha exatamente para o determinante dela, o determinante dela tem muito a ver com o que a gente acabou de dar uma olhada. Olha aqui para esse determinante. Esse determinante é A1 vezes B2 menos B1 vezes A2. Repara que toda vez que a gente olhava no quadro anterior para ver se era possível determinado, possível indeterminado ou impossível, a gente olhava sempre para essa razão aqui, ó, A1 sobre A2, B1 sobre B2. Bem, se isso era diferente, o sistema era SPD. Se isso era igual, podia ser SPI ou SI. O fato é que se você olha para a multiplicação cruzada disso aqui, vai dar o quê? A1, B2, que pode ser igual ou diferente de B1 a 2. Bem, se for diferente aqui, aqui também tem que ser diferente.
E se essas coisas forem diferentes, significa que A1B2 menos B1A2 é diferente de zero. E aí eu estou falando exatamente desse valor aqui que é do determinante que saiu dali. Olha que curiosidade. Então, se esse determinante for diferente de zero, quer dizer que meu sistema ele é SPD, sistema possível determinado. Agora, se essa igualdade for verdadeira, essa aqui também será, e essa aqui também será. Quer dizer que esse valor é igual a zero, ou seja, se esse valor daqui for igual a zero, aí deixa eu apagar aqui embaixo, ó. Significa que o nosso sistema ele é um sistema possível indeterminado ou um sistema impossível. Então, quando você olha para o determinante que é formado por esses 4 coeficientes, isso já quer dizer muita coisa. Isso quer dizer se o sistema é possível determinado ou se o sistema é possível indeterminado / sistema impossível. Né? Aqui ainda fica uma dúvida. Para tirar essa dúvida, você precisa de mais informações. Vamos dar uma olhada no exemplo onde a gente usa essa teoria? Para a gente fechar essa aula de hoje, pessoal, nosso exemplo. Eu tenho aqui um sistema linear, repara que eu tenho aqui no valor do coeficiente de x, o valor está em aberto, é um valor, é uma incógnita A, e eu tenho um termo independente que também está em aberto, que é B. O que é discutir de fato um sistema linear? Lembra que no início da aula eu falei? No final a gente vai ver que o que é discutir um sistema linear. Eu tenho aqui um sistema linear 2×2 e que eu não consigo afirmar se esse sistema é possível determinado, se ele é possível indeterminado ou se ele é impossível, justamente porque eu tenho incógnitas em lugares ali de coeficientes, tá? Discutir o sistema é dizer quais são os valores de A e de B para que esse sistema seja possível determinado. Quais são os valores de A e de B para que ele seja possível indeterminado? E quais são os valores de A e de B para que ele seja impossível? Isso é discutir um sistema linear, ok? Então a gente vai fazer isso agora. Bem, eu vou começar olhando aquele determinante. Lembra que a gente acabou de dar uma olhada nele? Qual é o valor daquele determinante? Bem, olhando para cá, o determinante em questão, ele é formado pelos coeficientes de x e de y, né? A e 2 na primeira linha, 1 e 1 na segunda linha. Então, quando você olha para cá, A vezes 1 dá A, menos 2 vezes 1 dá 2. O tal determinante ele é A menos 2, mas você deve lembrar que se esse determinante for diferente de zero, o nosso sistema será possível determinado. Mas aqui, ó, se A menos 2 é diferente de zero, isso significa que A é diferente de 2. Porém, se A menos 2 for igual a zero, o sistema ele pode ser ou possível indeterminado ou impossível. Mas se A menos 2 for igual a zero, isso significa que A é igual a 2. Bem, daqui eu já tiro uma conclusão. Isso aqui quer dizer que meu sistema ele é possível determinado, cravou. Aqui eu tenho uma dúvida. Meu sistema pode ser SPI ou pode ser SI. Eu fico com uma dúvida aqui, tá? Mas eu já sei que A é igual a 2 determina uma dessas duas coisas. O que vai diferenciar? O que vai dizer se é SPI ou SI? O valor de B. Então vamos lá em cima no nosso sistema e vamos reescrevê-lo usando o A dessa vez igual a 2, ó. O nosso sistema ele fica assim, ó. Esse sistema passa a ser esse, ó, 2x mais 2y igual a 2 e x mais y igual a B. Lembra, para o sistema CSPI, a razão dos coeficientes de x, 2 sobre 1, precisa ser igual à razão dos coeficientes de y, que é a 2 sobre 1, que precisa ser igual à razão dos coeficientes do termo independente, 2 sobre b. Bem, 2 sobre 1 é igual a 2 sobre 1, mas para ser igual a 2 sobre b, de fato aqui eu preciso que o b seja igual a 1. Então, isso aqui vai me dar um sistema possível indeterminado. Agora, para o sistema ser impossível, eu preciso que essas mesmas razões aqui sejam diferentes dessa aqui. Né? E aí, isso determina uma diferença que é B diferente de 1,
E aí o nosso sistema será impossível. Resumo da ópera, pessoal. O nosso sistema ele é possível determinado quando o A é diferente de 2. O nosso sistema ele é possível indeterminado quando o A é igual a 2 e, além disso, o B é igual a 1. E, para fechar, ele é impossível se o A é igual a 2 e o B é diferente de 1. De repente você pode estar se perguntando, Everton, olha só, aqui para ser impossível você falou de A e B. Para ser possível indeterminado, você falou de A e B. Mas para ser possível determinado, você só falou de A. Sim, porque o valor de B não influencia se ele é possível determinado, ok? Aqui pode ser, você até colocar o seguinte, ó, e B pertence aos reais. B é qualquer real, tudo bem? A gente fecha essa aula por aqui. Até a próxima aula, o próximo encontro ao vivo. Valeu, tchau!